Numa jornada que começou como uma simples mercearia em 1º de março de 1938, na cidade de Daegu, na Coreia, surge a história da Samsung, uma das gigantes sul-coreanas no cenário mundial de eletrônicos. Fundada por Lee Byung-chul, inicialmente dedicada ao comércio de macarrão e produtos locais, a empresa logo se expandiu, exportando seus produtos para a China e suas províncias. O nome Samsung, que traduz para 3 estrelas em coreano, ganhou destaque após a Guerra das Coreias, quando Lee diversificou seu empreendimento para o setor têxtil. A visão audaciosa de Lee estava centrada na industrialização, uma iniciativa para reconstruir o país devastado pela guerra. Durante esse período, a empresa se beneficiou das políticas protecionistas do governo coreano, que buscava fortalecer os grandes conglomerados nacionais, conhecidos como chaebol, oferecendo proteção contra a concorrência e facilitando o acesso ao financiamento. Ao final dos anos de 1950, a Samsung consolidou sua presença ao adquirir 3 dos maiores bancos comerciais da Coreia, uma companhia de seguros, além de empresas de cimento e fertilizantes. A década de 1960 testemunhou novas aquisições, incluindo seguradoras, uma refinaria de petróleo, uma empresa de nylon e até mesmo uma loja de departamentos. A década de 1970 marcou a expansão da empresa nos processos de fabricação têxtil, abrangendo desde as matérias-primas até o produto final. Para fortalecer sua posição na indústria, nesse período, subsidiárias como a Samsung Heavy Industries, Samsung Shipbuilding e a Samsung Protection Company foram estabelecidas. A Samsung também ampliou seus horizontes, investindo nas indústrias pesadas, química e petroquímica, delineando um caminho promissor para o crescimento contínuo. Em 1969, a Samsung fez sua entrada marcante na indústria eletrônica, inaugurando várias divisões voltadas para o desenvolvimento de produtos nesse campo. Seus primeiros produtos, pioneiros na época, eram televisores em preto e branco. À medida que a década de 1970 avançava, a empresa expandia seus horizontes, exportando eletrônicos domésticos para mercados internacionais. Nesse ponto, a Samsung já havia se consolidado como uma grande fabricante na Coreia, adquirindo uma participação significativa de 50% na Korea Semiconductors. O final dos anos de 1970 e o início da década de 80 testemunharam um crescimento exponencial nos negócios tecnológicos da Samsung. Divisões distintas, dedicadas a semicondutores eletrônicos, foram estabelecidas, marcando o avanço da empresa na vanguarda da inovação. Em 1978, uma divisão aeroespacial foi criada, destacando a diversificação constante da Samsung. Para atender às crescentes demandas das empresas por soluções de sistema, a Samsung Data Sisters, agora conhecida como Samsung SDS, foi fundada em 1985. Esse movimento estratégico solidificou a posição da Samsung como líder em serviços e tecnologias da informação. Além disso, a empresa estabeleceu 2 institutos de pesquisa e desenvolvimento, ampliando sua expertise nas áreas como eletrônicos, semicondutores, produtos químicos de alto polímero, ferramentas de engenharia genética, telecomunicações, aeroespacial e nanotecnologia. Esse período foi crucial para a consolidação da Samsung como uma potência abrangente na indústria de eletrônicos e tecnologia. Após a morte de Lee Byung-chul em 1987, seu filho, Lee Kyung-hee, assumiu a liderança da Samsung, marcando uma nova era para a empresa. Em uma decisão estratégica, a Samsung foi dividida em 5 empresas, com a eletrônica permanecendo sob a liderança de Lee Kyung-hee, enquanto as outras 4 foram confiadas aos demais filhos e filhas de Lee Byung-chul. Percebendo a complacência que se instalava devido à posição dominante da Samsung na economia sul-coreana, Lee Kyung-hee
decidiu implementar mudanças significativas. Sob a visão da nova gestão, ele instigou uma cultura organizacional transformadora. Lee Kyung-hee instruiu os executivos da Samsung a mudar tudo, menos sua esposa e filhos. No cerne dessa abordagem, a empresa incentivou a prática de apontar erros entre os subordinados e supervisores, valorizando a qualidade dos produtos em detrimento da quantidade. Além disso, Lee Kyung-hee promoveu a ascensão de mulheres a cargos executivos sêniores e desencorajou práticas burocráticas. Essa mudança cultural impulsionou a Samsung na década de 1990 a expandir ainda mais a sua presença nos mercados globais de eletrônicos. Apesar do sucesso, esse período também foi marcado por escândalos empresariais, incluindo processos por violação de patentes e casos de suborno. Em 1996, Lee Kyung-hee foi considerado culpado por subornar o ex-presidente Roh Tae-woo, resultando em uma sentença de 2 anos de prisão que foi comutada, e ela foi perdoada em 1997. Apesar dos obstáculos, a Samsung persuadiu em avanços tecnológicos e qualidade de produtos. Seus produtos, desde semicondutores até monitores de computador e telas LCD, continuaram a conquistar posições de destaque nas participações de mercado global, consolidando a Samsung como uma potência global na indústria de eletrônicos. Na década de 2000, testemunhamos o surgimento da notável série de smartphones Samsung Galaxy. Esse marco não apenas se tornou o produto mais aclamado da empresa, mas também conquistou seu lugar entre os smartphones mais vendidos globalmente. A influência da Samsung estendeu-se até mesmo aos primeiros modelos de iPhone, da Apple, pois a empresa sul-coreana fornecia os microprocessadores para esses dispositivos. No final do século XX e início do século XXI, a Samsung solidificou sua posição como um dos maiores fabricantes de microprocessadores do mundo. Desde 2006, a Samsung detém o título de fabricante global mais vendido de televisores, consolidando sua presença nos lares ao redor do mundo. A década seguinte trouxe novas fronteiras para a série Galaxy, expandindo-se para o universo dos computadores e tablets, com a introdução do Galaxy Tab em 2010. Em 2013, a empresa inovou novamente ao adentrar o mercado de smartwatches, com o lançamento do Galaxy Gear. Em 2019, a Samsung alcançou outro feito notável ao apresentar o Galaxy Fold, um smartphone dobrável que catapultou a imaginação dos consumidores. No entanto, esse período também trouxe desafios para a liderança da Samsung. Em abril de 2008, Lee Kyung-hee foi indiciado por quebrar a confiança e evasão fiscal como parte de um esquema. Diante dessas acusações, ele renunciou ao cargo de presidente da Samsung. Em julho do mesmo ano, Lee foi condenado por evasão fiscal, resultando em uma multa substancial de aproximadamente $80 milhões e uma sentença de 3 anos de prisão suspensa. O perdão do governo sul-coreano, em dezembro de 2009, permitiu a Lee permanecer no Comitê Olímpico Internacional, liderando com sucesso a candidatura da Coreia do Sul para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018. Esses eventos marcaram um capítulo complexo na história da Samsung e de seu líder, Lee Kyung-hee. Em março de 2010, os executivos do grupo Samsung nomearam Lee Kyung-hee como chefe da Samsung Electronics, a maior divisão do conglomerado. Ainda no mesmo ano, ele reassumiu a posição de presidente do grupo Samsung. No entanto, em 2014, um infeliz episódio interrompeu sua trajetória, quando Lee Kyung-hee sofreu um ataque cardíaco e que deixou incapacitado até o seu momento de falecimento em 2020. Embora tenha mantido formalmente seus cargos, seu filho, Lee Ji-hoon, emergiu como líder de fato do grupo Samsung. Lee Ji-hoon enfrentou desafios legais significativos. Em 2017, foi condenado à prisão por subornar o ex-presidente Park Geun-hye, cumprindo 1 ano de pena. Foi libertado em 2018, quando sua sentença foi suspensa. Entretanto, essa suspensão foi posteriormente anulada, levando à sua prisão novamente em janeiro e agosto de 2021,
quando finalmente obteve liberdade condicional. Durante o período em que Lee estava na prisão, a Samsung foi liderada por 2 e mais tarde 3 co-diretores executivos. Além das questões relacionadas ao suborno, Lee Jae-yong também enfrentou acusações de crimes financeiros em 2020, relacionados à fusão de 2 subsidiárias da Samsung em 2015. O governo alegou que os valores dessas subsidiárias foram manipulados para consolidar o controle de Lee sobre a Samsung, após assumir a liderança da empresa. Esses eventos marcaram um período tumultuado na história da Samsung, envolvendo a liderança e herdeiros da empresa em questões judiciais complexas. Nesse fascinante percurso pela história da Samsung, testemunhamos não apenas a evolução impressionante de uma modesta mercearia para uma potência global em eletrônicos, mas também os desafios e transformações que mudaram seu caminho. Desde os primeiros dias em que Lee Byung-chul fundou a empresa, até os dias de glória da série Galaxy e os desafios legais enfrentados por Lee Jae-yong, a Samsung é uma narrativa rica de inovação, liderança e resiliência. À medida que nos despedimos desse capítulo, é evidente que o legado da Samsung continua a se desenrolar no mercado, não apenas para a indústria, mas também para a história empresarial como um todo. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente de qual outra empresa você gostaria de conhecer a história. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.